Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Todo metro percorrido é um metro que não volta. Nem todo o ar dos pulmões seria o suficiente para soprar a poeira de quem está parado no tempo. Todo suor vertido não é capaz de lavar o erro de alguém. E tudo na vida é uma questão de oportunidade, aceita ou descartada. O corpo humano consome energia constantemente, mesmo estando em repouso absoluto. Nosso organismo não tira férias, não faz greve, não tem pausa. Porque parar, no sentido biológico, é morrer. Todo ato é um gasto de energia, de tempo, de oportunidades. Até mesmo um não ato é um gasto. O sucesso nada mais é do que uma noção apurada de desperdício. É poupar e se preparar, estando sempre um passo à frente da possibilidade, da dúvida e do inesperado. Saber a próxima jogada, o próximo lance, pura estratégia. Por isso, há planejamento. No universo das campanhas publicitárias, fazer um serviço sem planejamento é fazer um desserviço. Nada que é publicado, postado ou veiculado é feito por acaso. Tudo é pensado, repensado e pensado mais uma vez. Publicitários não se dão ao luxo de errar, até porque na nossa realidade capitalista não se pode dar ponto sem nó. Esse é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista na América do Sul para aprimorar a comunicação em todos os níveis da igreja. Nosso assunto de hoje, planejamento de campanha. Comunicação sem planejamento é igual jogo sem estratégia. Por isso, toda e qualquer ação é pensada e repensada. Afinal, comunicar errado pode ser pior do que não comunicar. Na publicidade, isso é bastante visível. Antes de se chegar ao texto ou à arte de uma propaganda, há muita pesquisa, análise e planejamento. Planejamento de campanha não difere, do ponto de vista essencial ou conceitual, de qualquer planejamento que a gente tenha que fazer. Primeiro, a gente tem que pensar que existe um cliente, uma empresa anunciante, que tem um produto para ser anunciado, um serviço, e do outro lado você tem uma agência de propaganda para prestar esse serviço de comunicação ao cliente. Quando você vai desenvolver um projeto de comunicação, uma campanha e tal, antes de você começar a criar, é fundamental que você entenda uma série de questões, tipo, com quem você está conversando, como essas pessoas se comportam, como é a cabeça delas, o ambiente que elas vivem, a região onde elas vivem, o que elas gostam, o que elas consomem e tal. Porque, essencialmente, comunicação é o ato de você enviar uma mensagem para alguém e essa pessoa receber essa mensagem do jeito que você enviou. Planejamento é a alma de qualquer negócio hoje e é a alma também no processo comunicativo. Eu preciso colocar no tempo as minhas ações de comunicação. Agora, para quem? Quando? Por quê? E de que forma? E ainda uma perguntinha que é difícil responder em alguns casos. Quanto vai custar tudo isso? Imagina um avião decolar de São Paulo
e ir para a França ou para Paris, por exemplo, sem que haja um planejamento, uma rota de voo. Ele saiba a altura, as condições do tempo, quanto tempo ele tem, quanto que tem que pôr de combustível e etc. Ninguém pode decolar para uma jornada, seja de avião ou seja de comunicação, sem ter a ideia de que caminho ele vai seguir, porque senão você não sabe onde você vai chegar. E planejamento é o ato de fazer as perguntas certas para você prever onde você quer chegar com o seu projeto de comunicação. Portanto, planejar é levar em consideração que existe um objetivo a ser atingido e o planejamento nos dirá quais são os caminhos melhores ou mais apropriados para conseguir atingir esses objetivos. No desenvolvimento de uma campanha, cada detalhe possui um motivo muito bem definido. Mesmo uma vírgula, uma cor, um personagem, uma mídia, nada é por acaso. Tudo é fruto de escolhas. Mas essas escolhas precisam ser muito bem pensadas. Afinal, um erro considerado pequeno durante o planejamento pode fazer com que uma campanha inteira acabe mal vista pelo público. Normalmente, sem planejamento, uma campanha ela não é uma campanha, ela é um aglomerado de peças. O planejamento ele aponta o rumo de comunicação que vai ser dado. E o fato de se desenvolver uma arte, por exemplo, uma fotografia, um texto, tudo isso é direcionado pela inspiração do planejamento. Então, na verdade, seria muito difícil ter uma campanha sem planejamento, porque cada um ia criar uma arte que não teria conexão entre si. O que acontece se uma empresa ou uma agência não gasta um tempo, não investe um tempo para planejar suas ações de comunicação? Todo trabalho em propaganda, ele precisa ter um pensamento estratégico antes dele se tornar peça publicitária. Então, quer dizer, pode haver um risco dessa peça publicitária nascer até criativa, mas não vai atender a necessidade de um cliente. Ou seja, a peça, ela pode agradar a quem vai vê-la lá na frente, ou na TV, ou no rádio, ou no jornal, ou numa ação de web. Só que provavelmente o público-alvo final vai comprar a peça, vai gostar da peça, mas não vai comprar o produto ou o serviço. O contrário disso também pode ser verdadeiro. Por exemplo, às vezes a gente assiste uma campanha de comunicação, uma determinada peça, e até acha meio estranho, parece que ela não é assim muito criativa ou muito legal, mas ela está exatamente cumprindo um papel estrategicamente pensado e definido para ser daquele jeito. A campanha do Itaú, por exemplo, que nem se assina, né, mais hoje em dia. É só o laranja e a ponte, etc. Você não tem a marca ali, mas vem numa construção de marca que tem um porquê ela está ali, né? Você tem um planejamento bem estruturado, é isso. Antes de começar uma campanha, é preciso primeiro estudar todas as variáveis, testar as hipóteses de trabalho e definir o caminho a ser seguido. Tudo é uma questão de preparo e também de previsão. Afinal, o mercado está sempre mudando, assim como os clientes e suas preferências. Como que é o planejamento dentro dessa nova situação do mundo digital, das redes sociais, da internet, com as suas novidades, das possibilidades que ela gera? Ele se adequa ao mesmo modelo que se planejava antes disso, ou hoje a coisa é um pouco diferente? Hoje existe um planejamento de target, existe um planejamento de comportamento de usuário, existe um planejamento de idade, de sexo, se ele gosta de esporte, se ele não gosta de esporte. E para cada identificação que eu consigo distinguir, eu faço uma peça diferente, uma veiculação diferente, mas tudo dentro desse estudo que já vem do offline, a gente faz uma estruturazinha diferente para o online e a cada vez é diferente mesmo, porque está sempre mudando, a gente está sempre A coisa do online é essa também, né? Cada momento surge uma nova ferramenta. O planejamento convencional já vem com diversas ferramentas pré-montadas que vão, obviamente, se reciclando ao longo do tempo, mas o online é isso, que ele falou, né? A gente tenta por tentativa e erro, às vezes por falta de ferramenta até, né? Conforme as ferramentas vão sendo desenvolvidas, aí vão entrando no trabalho do planejador, etc., com mais recursos para poder acertar cada vez mais na mosca ali, né? O que vocês buscam analisar na hora que estão sentados, planejando uma campanha? Vocês buscam ideias, insights, ou vocês estão olhando dados, pesquisas, informações concretas sobre as quais estabelecerem o planejamento? Do ponto de vista criativo, nós como criação, você receber um planejamento muito bem estruturado, onde ele faz toda a análise do que é preciso, misturando a parte, tanto os insights criativos, quanto a análise de dados referentes. A hora que isso chega na criação, ela chega de uma forma
que a ideia está pronta, que você precisa dar uma roupagem criativa nisso, um planejamento bem feito. Para nós é 90% do trabalho quase pronto, entendeu? É aquela coisa do 90% de transpiração, 99%, né, de transpiração e 1% de inspiração. Não existe a comunicação que eu queira fazer, existe a comunicação que o meu público quer receber. O que eu vou fazer como profissional, o que eu vou fazer como responsável por essa comunicação é entender a sua necessidade de comunicação e fazer isso acontecer da melhor maneira técnica possível, da melhor maneira criativa possível, para que ele se impacte com essa comunicação, tenha empatia com ela e, logicamente, consequentemente, vai ter empatia também com a mensagem, que no nosso caso, especificamente da Igreja Adventista, ela vende, entre aspas, né, o conceito, a ideologia, a mensagem do Advento. The General Conference Communication Department helps various divisions, and we have 13 of them around the world, to know how best to approach different ways in which to share the ideas that we have. In other words, the Great Controversy Project, the Great Hope Project, Mission to the Cities, all kinds of things that have to do with our emphasis. And in each one of these areas, God is wanting to use the church to get the word out. So people have to know the methods, and if they don't have a method, people aren't going to hear. O marketing da empresa reúne informações e o que a instituição deseja atingir com a campanha para o atendimento da agência. Ele organiza essas informações e passa para a pesquisa, a fim de entender melhor quem é o seu público-alvo. Assim, a pesquisa passa seus resultados para o planejamento, que, por sua vez, elabora estratégias para que os objetivos propostos sejam finalmente alcançados. Se você considerar que propaganda, no contexto amplo, geral, é um meio em si e não uma finalidade, ou seja, ninguém faz propaganda por fazer, né, mas faz com um determinado objetivo, que é o quê? Auxiliar o marketing do cliente. Para você fazer a propaganda e, consequentemente, planejar essa propaganda, primeiro você tem que conhecer muito marketing. Existe uma diferença importante entre marketing e vendas. Conceitualmente, eu vou explicar que é muito fácil de entender. Venda pega algo que já está pronto e procura te convencer a comprar. O marketing vai até você, entende tuas necessidades, volta para casa e desenvolve um produto de acordo com as tuas necessidades. Há uma diferença importante entre os dois aspectos. Então, um bom profissional de marketing já conversou com o consumidor para entender as necessidades dele, já foi nas regiões específicas onde ele tem distribuição para ver como é o comportamento, já foi ver desenvolvimento técnico de produto junto com o seu pessoal de R&D para ver se o produto está bem desenvolvido. Então, já houve todo um processo anterior antes de chegar na agência. Você desenvolve teu produto, você checa o mercado, você profissional de marketing, e eu te ajudo a entender as pessoas para que a mensagem desse produto, o posicionamento dele, chegue de forma clara e eficiente na cabeça do consumidor. O desenvolvimento de uma campanha começa bem antes de se imaginar o texto ou a arte que será utilizada. Tudo começa no briefing. Ele envolve um intenso levantamento de informações, análise de vendas, preço e tendências de comportamento do público-alvo. Um verdadeiro dossiê sobre o produto, cliente e mercado. Podemos dividir o planejamento de uma campanha em 3 etapas principais: o diagnóstico, a elaboração do plano e depois o seu gerenciamento. Elas devem vir em sequência, pois uma gera a outra. Quais são as fases de um planejamento de campanhas de comunicação? Eu costumo classificar em três fases muito distintas. A primeira, diagnóstico, ou seja, eu reúno todas as informações possíveis sobre o meu cliente, o mercado onde ele atua, o produto ou o serviço dele. Então eu reúno tudo aquilo, eu tenho uma massa crítica de conhecimento. Só que não adianta ter um monte de informações se você não transforma essas informações em conhecimento. Aí eu entro na segunda fase. Eu tenho diagnóstico e eu tenho conclusões. Baseado nessas conclusões, eu decido, bom, a partir de agora, o público a ser abordado é esse, eu vou falar isto para ele através de que veículos,
utilizando de uma ideia central X. Então, aí depois eu tenho a execução do meu planejamento, ou seja, eu preciso veicular as peças, eu preciso produzir os materiais e eu preciso implementar as ações que eu especifiquei. No ambiente digital tem um fator a mais, que é o monitoramento. O monitoramento, dentro dessas três partes do planejamento, o monitoramento, ele é o que torna cíclico o planejamento, porque você vai monitorar o material, vai pegar os dados, vai tirar todos os dados dali para tomar outras decisões e começar de novo e monitorar de novo. Sem informação não se faz nada. Da mesma forma que um médico, ele tem no corpo humano do paciente a matéria-prima para ele poder trabalhar, a agência é a mesma coisa. Ela precisa entender qual é a problemática do cliente para que ela então possa encontrar a solução melhor para isso. Não existe uma prática publicitária, nem uma prática de planejamento, se eu não tenho o objetivo. Aonde eu vou chegar? E por que eu vou chegar? Hein? O objetivo no plano, ele é o start. Agora, o que é o plano? O plano é o como eu vou chegar. A discussão é o como. O onde nós sabemos. O porquê o objetivo estabelece. Agora nós temos que saber o como. O como é o planejar. O planejamento é o momento de criar, pensar em estratégias, sonhar. O desafio é adequar todos estes sonhos dentro da verba disponível para a campanha. Não existe pouco dinheiro, existe alta expectativa. Se você estabelece uma expectativa de resultado muito acima dos recursos que você tem, pronto, você teve um problema natural de orçamento. É muito fácil fazer planejamento com muito dinheiro. A grande discussão, e é a maioria dos casos, é como atingir uma expectativa sem ter muito dinheiro. E eu brinco com a questão do recurso como se fosse combustível de avião, tá certo? Meu objetivo é voar de São Paulo para Paris. Mas eu não tenho combustível de ir num voo direto de São Paulo para Paris, então eu vou ter que fazer escalas. Eu vou pousar lá em Recife e vou reabastecer. Aí eu vou pousar em Dakar, que é no meio do caminho, vou reabastecer, até que eu chego lá, né? Se não tiver combustível fazer um voo direto, faça escalas. Esse é o processo de lidar com um orçamento, né? Dentro de uma empresa ou dentro de um projeto de comunicação. Vai fazendo escalas e vai crescendo e vai conquistando o espaço e a escala para você ter o tamanho que você quer, que você planejou lá atrás. There is absolutely a direct correlation between planning well and seeing the results of what you're hoping to accomplish. And the Lord wants us to do that. Biblically, we are instructed to be careful, to be thoughtful, to understand how to accomplish certain things. The spirit of prophecy is very plain on careful planning for evangelism, for other activities. So in order to get your idea across in a communication sense, you must think about it, pray about it, take time to plan, and then pull the team together that is actually going to accomplish this advertising approach in order to find real success. O planejamento conta com algumas ferramentas para guiar suas estratégias. Na análise SWOT, por exemplo, você pode avaliar seus pontos fortes e as oportunidades, mas também reconhecer suas fraquezas e as possíveis ameaças. Outra ferramenta do planejamento é o Brand Key, que ajuda a identificar o posicionamento da marca. São 8 estágios complementares. Começa com as informações básicas do mercado, passa pelo comportamento do consumidor e termina na proposta da essência da marca. Ou seja, é um processo de reflexão de fora para dentro. As ferramentas de planejamento, SWOT Analysis, Brand Key, Bullseye, cada empresa ou cada escola de marketing usa uma dessas ferramentas. A chamada matriz SWOT, ela permite tecnicamente uma leitura de cenário. Então significa o olhar para nós e o olhar para o mercado. O olhar para o mercado implica uma análise da concorrência ou das concorrências, que hoje é muito comum, do mercado como um todo, e um olhar interno. Temos condições ou não temos condições. A partir desses olhares, nós temos condições de começar a planejar.
E a descobrir, por exemplo, que a nossa comunicação não pode ser eficiente se internamente nós não temos condições de ser eficientes. Ferramentas de planejamento são grandes organizadores da informação. Então, quando você pega um brand key, é para você chegar num centro onde você espreme e chega na essência daquela marca, né? O que é fundamental no planejamento é que você consiga chegar numa essência. Essa essência não tem necessariamente forma ainda, né? Mas ela deixa claramente qual é a alma daquela marca, o que está por dentro daquela marca, o que aquela marca quer dizer para o consumidor. Não é simplesmente uma coisa simples. Eu faço o anúncio, o cliente aprova, eu levo para a mídia veicula e o consumidor vê. Isso é linear, isso é cartesiano. Agora, em que circunstâncias o consumidor está vendo aquele anúncio? Está na casa dele, está na rua, está no carro, está no celular, agora com o negócio do mobile, né? Quer dizer, tudo isso, né, influencia a maior ou menor atenção do consumidor naquele anúncio. Hoje nós já temos ferramentas para dizer o seguinte: eu quero conversar com os homens e mulheres cuja atitude perante a vida seja otimista, que consumam bens de determinada categoria, que tenham uma determinada atitude diante dos meios de comunicação. Quer dizer, o meu target deixou de ser técnico para ser atitudinal. Quando um planejamento pode ser considerado um sucesso? Atingiu o objetivo. Resultado é a palavra que resume para o cliente, resume para a gente também, porque quando você tem um planejamento bem feito, ele resulta numa campanha que, além de bonita e criativa, ela é efetiva. Quando a campanha é efetiva, a gente consegue mensurar resultado e isso gera resultados óbvios para a agência. Quais são os resultados óbvios? Premiações, novos clientes das mesmas áreas do entorno do mesmo cliente para quem a gente fez um trabalho bacana, que teve um resultado legal. Quando esse resultado é atingido, às vezes até superado, a gente fica muito feliz. O planejamento não é algo engessado, ele é orgânico. Eu acompanhando, eu tenho condições de dizer, opa, a gente vai ter que reforçar aqui, diminuir um pouco a intensidade ali. Pessoal que for trabalhar, por exemplo, com o Google AdWords, que são os links patrocinados, busca de palavras-chave, esse monitoramento tem que ser diário. Porque ele vai verificar toda manhã, essa palavra está mais acessada, essa palavra está menos. Não vou gastar dinheiro nessa palavra. Ele tira dessa palavra e gasta mais na outra. Está aí um planejamento flexível, está aí um planejamento que se move. Nós estamos atendendo um cliente, nosso fim é comercial. Ele tem uma intenção voltada à marca, a produto, a serviço, mas ele quer ver o caixa dele fazendo barulho de moedas e dinheiro caindo. É assim que a gente sabe que o planejamento deu resultado. A Igreja Adventista também precisa planejar estrategicamente todas as suas ações, para assim, através de uma campanha, tocar milhares de vidas. Para mim é pecado a gente não usar o que a gente aprendeu do ponto de vista técnico dentro da igreja também. Então é assim, você não levar em consideração o momento cultural e tecnológico que você está vivendo para aplicar na pregação do Evangelho, para mim, perdão, é uma miopia grave, que eu acho que a nossa instituição está cada vez mais prestando atenção nisso, eu acho legal. Olha só o que nós estamos fazendo aqui. O que um diretor de comunicação deve fazer? A primeira estratégia é conhecer os públicos para que se destinam essas comunicações ou esses eventos, ou esses programas dos departamentos. Depois, ele pensar em conhecendo esse público, pensar na melhor maneira de comunicar para ele. Talvez não seja colocar só no boletim, talvez seja fazer alguma coisa a mais, talvez seja pedir ajuda para uma rádio, talvez seja interessante trabalhar numa internet, fazer um bom blog, fazer, quem sabe, administrar bem uma página no Facebook. Cada uma dessas áreas vai abordar um público e cada uma dessas áreas vai levar a mensagem de uma determinada forma. A essência é, nós temos uma mensagem para passar. Como nós vamos fazer isso? De todos os jeitos que pudermos ter ao nosso alcance para fazer. Quando eu vejo como a TV Novo Tempo está se desenvolvendo, está trazendo novas propostas e tal, eu me sinto orgulhoso em relação a isso e acho que a gente está fazendo a obra de Deus. O que nós não podemos perder no nosso planejamento? Nossa essência. Qual é a nossa essência? A nossa essência não é a forma, a nossa essência é Cristo. Nossa essência é a mensagem. Um comunicador da Igreja Adventista, ele não pode substituir Cristo pela Igreja.
Basicamente, o que a gente tem que levar é que a nossa mensagem ela seja tão profundamente cristocêntrica que, através da igreja, as pessoas desejem encontrar Jesus. Nós somos agentes dele, nós somos um meio, nós somos a mídia. Ele não nos chama para salvar, ele nos chama para participar do processo de levar pessoas a Cristo, onde elas serão salvas. The gospel message, the Advent movement, the three angels' messages of Revelation 14 are so vital to the very essence of who Seventh-day Adventists are. And if we are not getting our message across, if we're not helping people to fully grasp the full picture, then we have failed in our communication efforts. So the communication department and those involved with it are absolutely vital, not only to the promotion of programs and of news and of making people feel a part of the family, but of the most important part of our work as Seventh-day Adventists, and that is to proclaim the wonderful good news that Jesus is coming soon, that He has asked us to help people to turn their worship back to the true worship of God, as the three angels' messages indicate. To lift up Jesus and His righteousness, communication people are absolutely vital in all of that. A economia, a política, a segurança, a sociedade. Tudo fugiu do controle. São tantas coisas que não conseguimos entender e muito menos dominar. Por isso planejamos. Passamos tempo estudando, prevendo, antecipando e prevenindo. Temos muito a fazer e nossa tarefa não é simplesmente algo a ser feito sem preparo. Não podemos ser pegos de surpresa e jamais poderemos alegar que não tivemos tempo. O tempo de errar por não saber já passou e o tempo de planejar e se preparar é agora.